A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os amados irmãos que nos acompanham aqui no canal O Reino do Céu. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, vídeo de leitura comentada. Como prometido, vídeo anterior, Hebreus capítulo 8, agora nós vamos fazer Hebreus capítulo 9. Né? Não vou nem numerar primeiro, segundo, terceiro, porque a sequência vai ser essa: Hebreus 8, Hebreus 9 e Hebreus 10. Tá certo, meus irmãos? Espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo, onde estamos lendo e fazendo alguns comentários em cima da leitura, tá certo? Então vamos para a leitura. Hebreus capítulo 9, versículo 1, vai dizer o seguinte: Ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. A primeira é aliança, tá certo? Essa tradução aqui que eu escolhi fazer nessa, Almeida Corrigida Fiel, ela não diz. Tem tradução que ela diz o primeiro pacto, tem tradução que ela diz o primeiro testamento, né? Essa aqui diz só a primeira, mas a gente sabe que é a primeira aliança, tá bom? Ele está dizendo aqui que a primeira aliança tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, né? Ela está dizendo que está falando da sombra da primeira, tá bom? Tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, né? Certamente a segunda não necessário. A segunda, o santuário, é as pessoas reunidas em algum lugar. Tá bom? O santuário é o corpo das pessoas que reunidas são o corpo de Cristo. Reunidas em Cristo são o corpo de Cristo. Tá certo? Versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Ele está falando aqui daquela tenda de Moisés, né, que foi feita ali no deserto, com todas as suas particularidades. Ele está falando que tinha os preparativos, onde havia um candelabro, né, com aquele candelabrozinho de 7 braços, que aponta para a igreja, para as 7 igrejas de Apocalipse, e a mesa e os pães da proposição. Os pães ali onde só quem podia comer era o sumo sacerdote. É o que se chama o santuário. Versículo 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. No versículo 2 ele falou do santuário, a primeira repartição do tabernáculo, tá certo? Aqui no versículo 3 ele está falando da segunda repartição, que é chamado de Santo dos Santos, né? Nós vemos ali no capítulo 8 que aquilo que era figura agora é realidade. Na antiga aliança o sumo sacerdote entrava uma vez por ano nesse Santo dos Santos. Agora na nova, o nosso sumo sacerdote, que era a realidade da antiga aliança, já entrou no Santo do Santo e está fazendo uma vez por toda a expiação dos pecados. Nós vamos ver em alguns versos mais na frente, tá bom? Versículo 4. Que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Todos esses utensílios, meus irmãos, que está dizendo aqui que estava dentro da Arca da Aliança, sabemos que a Arca da Aliança era o próprio Cristo, era a presença do próprio Deus que se apresentava para Moisés através da arca, da tampa do propiciatório ali, no meio dos querubins, onde vinha a presença real de Deus, né, para o sumo sacerdote, que só ele poderia ter esse encontro com a presença de Deus, tá certo? Então, todas aquelas coisas que a Arca da Aliança, que apontava para Cristo, que Cristo
se apresentou para nós, né? E fez de nós sacerdotes. Tá? E todos os utensílios que estavam dentro da arca, que tinha uma vasilha de ouro, por isso que aquelas coisas tinham que ser de ouro, porque apontava para o Cristo, né? Para o valor que tem o Cristo que traz a salvação, né? E aqueles que herdarão a salvação, né? Então tinha que ser representada com a melhor matéria, de ouro, tá certo? Que continha o maná estava dentro da Arca da Aliança, que era também Cristo, era uma sombra da realidade. Cristo é aquele que sacia a fome, Cristo é aquele que veio para saciar a fome nossa, né? Ele é o maná que nos alimenta, o maná do céu, tá bom? Nós vemos isso quando Cristo vem e alimenta 5.000 pessoas ali no deserto, né? 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, e nós vemos esse maná representado em Cristo, que ali aconteceu o milagre, né? E espiritualmente Cristo é o nosso verdadeiro alimento, né? Que é o corpo dele, é representado pelo pão, é a comida que sacia a nossa fome espiritual, né? E a vara de Arão, né? A vara de Arão que floresce aponta também para a igreja de Cristo que floresceu, né? Para os ramos da videira, tá certo? Que tinha florescido. E as tábuas da aliança. As tábuas da aliança representam a lei, que não mais hoje em tábuas, mas dentro do coração do homem. Tá bom? Versículo 5. E sobre a arca os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Se ele não vai falar, vamos pular. Os querubins da glória que fazia sombra do propiciatório, né? Esses querubins são os querubins os querubins que habita no santuário no céu, né? Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, né? Ele está dizendo que os sacerdotes entravam no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, né? No santo lugar. Versículo 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, né? Já está dizendo que no segundo, uma vez por ano, entrava o sumo sacerdote, né? Que começou ali com Arão e depois a sua linhagem, a sua descendência, seus filhos, né? Só dessa linhagem podia se levantar sumo sacerdote. E lembrando que se levantava vários sumos sacerdotes porque eles morriam, né? Mas na frente também ele vai falar sobre isso. Mas Cristo não, o verdadeiro sumo sacerdote fez esse sacrifício uma vez por toda e entrou no Santo dos Santos. E está lá, até hoje, né? Versículo 8. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, né? Então, enquanto o primeiro tabernáculo que foi ali estabelecido por Moisés, depois veio o santuário feito por Salomão, depois foi destruído, depois foi reconstruído de novo e depois foi destruído e nunca mais foi levantado, né? Então Jesus veio, quando ele veio, ele disse que derribaria aquele templo, se levantaria, ele levantaria em 3 dias, né? Então 70 anos depois de Cristo, aquele santuário caiu e nunca mais foi levantado. Não que não existe o santuário, mas é porque o santuário hoje é espiritual, tá bom? É nas pessoas, tá ok? Versículo 9. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aqueles que faz o serviço, né? Aquela antiga aliança, se oferecia tanto os dons como os sacrifício de animais, né? Que não poderia aperfeiçoar aqueles que os fazia aquele serviço, né? Como eu disse no vídeo anterior,
né? Aquele ritual da antiga aliança, sacrifício de animais, todas aquelas apresentação ali no templo, aquilo não servia como sacrifício, porque era sombra, tá bom? As pessoas tinham que fazer aquilo acreditando no verdadeiro que viria, tá? Versículo 10. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Ou seja, tinha um tempo determinado, né? Aquelas coisas tinham que ser feitas até vir o tempo da vinda do Messias, que ele estabelecia, né? Ele estabelecia o verdadeiro santuário, os verdadeiros adoradores, né? Como ele diz ali, não me recordo aqui, mas Jesus falou que Deus procura, acho que foi ali para a mulher samaritana, em João capítulo 4, né? Onde ele diz que Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, né? Não é mais na carne e nem em sombra, mas em espírito e na verdade, na realidade, tá certo? Versículo 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, né? Por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação, né? Então ele está dizendo que Cristo veio, vindo Cristo, o sumo sacerdote, quer dizer, a realidade, o verdadeiro, né? Dos bens futuros, né? Das coisas que já tinham sido prometido, né? Então ele veio nos tempos determinados, né? Aponta até para as festas, né? Em tempos determinados, por um maior e mais perfeito tabernáculo, né? Que já devia se entender que o verdadeiro tabernáculo ainda se manifestaria, tá certo? Mais perfeito tabernáculo. E não feito por mão, isto é, não desta criação, ou seja, o tabernáculo hoje ele não é feito por mão de homens, né? A gente vê muitas pessoas chamando a atenção para levar de volta ao antigo tabernáculo, né? Querendo fazer os templos e chamar de casa de Deus. A gente vê muito isso, mas não é isso. A realidade do verdadeiro tabernáculo são as pessoas reunidas que formam o corpo de Cristo. Se verdadeiramente essas pessoas que estão reunidas em nome do Senhor estão purificadas no Senhor, então esse é o verdadeiro tabernáculo, tá certo? Que não é feito por mão de homem, mas feito as mãos do próprio Deus. Versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, né? Então Jesus veio e o sacrifício foi dele próprio, né? O sangue foi dele próprio, né? Porque o sumo sacerdote aqui na terra, ali no santuário que Moisés fez, entrava uma vez por ano com sangue de bodes, sangue de cordeiro, né? Oferecido pelo próprio sumo sacerdote e depois pelas pessoas em que levava o seu sacrifício, né? Mas Jesus não, ele veio no seu próprio sangue, por isso que todas aquelas coisas apontavam para ele, né? Os animais, todas aquelas rituais feitos ali apontavam para Cristo, né? Pois ele com o seu próprio sangue ele fez um sacrifício que agradou a Deus, e através desse sacrifício ele não vem mais para fazer esse sacrifício. Através desse único, ele pode salvar todos aqueles que se chegam, que acreditam na sua mensagem. Tá bom? Versículo 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo, né? Ele está fazendo uma comparação, né, daquele sangue que se oferecia, né? Se as pessoas crescem que aquilo ali purificava, quanto mais não é o sangue, quanto mais o sangue de Cristo, né? Que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, né? Sem pecado, sem mancha, sem defeito, né? Purificará as vossas consciências, né? As nossas consciências elas são purificadas, a gente consegue estar de pé diante de Deus, não por causa de nós, mas por causa do poder de Deus, né? Por causa da misericórdia de Deus, tá bom? Senão a gente não conseguia. Versículo 15.
e por isso é mediador de um novo testamento, ou aliança, né? Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, né? Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Que coisa linda, né, meus irmãos? Que coisa linda essa leitura de Hebreus, né? Ele é um mediador de uma nova aliança, aquela aliança lá prometida em Jeremias 31. Ele é o mediador desta nova aliança em quem nós hoje estamos firmados através do Evangelho, tá bom? Então, ele remiu as nossas transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, né? Da primeira aliança. Então, a primeira aliança, Paulo vai dizer que trouxe mais pecado sobre o povo, né? Trouxe porque o povo não conseguiu cumprir aqueles mandamentos, aquelas ordenanças, então eles se tornavam cada vez mais pecadores. Então foi isso que conduziu muitos para a aliança nova, tá bom? Versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, né? Então, você já deve ter ouvido falar que quando uma pessoa morre, ela tem os seus bens, ele deixa um testamento ali, mas esse testamento só pode ser lido depois que ele morre, né? Nunca se lê um testamento de alguém que deixou herança para alguém antes que ele morra, só depois que ele morre que o juiz vai ler ali o testamento que ele deixou das coisas, das heranças, né? Para quem ele deixou. Assim também, né? Onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Então Jesus Cristo ele veio e morreu, né? E tem que morrer o testador para que seja revogada a nova aliança, né? Por isso que ele teve que morrer e revelou a nova aliança depois da morte dele. Ali na ressurreição, Cristo trouxe a salvação para todos aqueles que creem, né? Depois que ele morreu ali. Então hoje o que nós lemos ali nas cartas dos apóstolos são a leitura da revelação das coisas que Cristo nos deixou. Morreu e deixou o testamento, deixou a salvação para nós revelada, tá bom? Que tremendo, meus irmãos. Versículo 17. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não, né? A gente já sabe que não. Só depois que o testador morre. Por isso, também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, né? Dizendo, versículo 20, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado, né? Nós estamos vendo aqui o sangue dos animais, né? O sangue dos animais aspergido sobre todos os utensílios da antiga aliança, né? Porque ele diz que todo testamento não pode ser sem sangue, tem que ser um pacto feito com sangue, né? Como o verdadeiro ainda não tinha vindo, então as coisas foram consagradas com sangue de cordeiros, apontando para Cristo, né? Está em Êxodo 24, né? Versículo 6, vai falar algo aqui sobre isso, né? Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacia, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então Moisés, versículo 8, né? Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Então, irmãos, nós não vivemos mais debaixo dessa aliança, né? Nós estamos debaixo da aliança do sangue do Cordeiro, tá bom? Que é um sangue, uma aliança eterna, uma aliança real, tá bom? Versículo 20, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Versículo 21, semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Versículo 22, e quais todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há
remissão, né? Então as coisas tinham que ser purificadas com sangue, tá? De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhores do que estes, né? Nós sabemos que foi o sacrifício de Cristo que purificou a nova aliança, né? Versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, né? Então, nós não vivemos numa aliança em que se faz sacrifício em um templo feito por mãos de homens, né? Mas sacrifício em um verdadeiro santuário que está no céu, onde Cristo entrou por nós para fazer a expiação dos nossos pecados, né? Versículo 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio, né? Como eu disse anteriormente, né? Cristo morreu uma vez e fez o único sacrifício, né? O sacrifício da antiga aliança, o sumo sacerdote morreria e tinha que ser levantado outro sumo sacerdote da linhagem daquele, né? Então ele entrava uma vez por ano e quando morria, levantava-se outro e aquele outro, e assim por diante. Durasse o tempo que durasse, ia ser uma vez no ano e mudando de sacerdote. Mas Cristo veio, não muda mais o sacerdote. Ele é o único que fez isso uma vez por todo, né? 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, né? Que fala tremendamente ao nosso coração. Se Cristo fizesse um sacrifício como o da antiga aliança, ele tinha que morrer várias vezes. Desde o princípio do mundo ele tinha que ter vindo e morrido várias vezes. Todos os anos Cristo vinha e morria, né? Seria o sumo sacerdote, morria e no ano seguinte ele tinha que vir de novo, né? Mas não foi assim. Nós sabemos que ele veio uma vez só e fez o sacrifício e aguarda o cumprimento de todas as festas, né? Que é a volta dele ali nas festas da expiação e leva todo o povo para os tabernáculos, né? A festa dos tabernáculos, a última festa, a sétima festa. Tem um estudo aqui no canal, né? Você pode acompanhar. Vou deixar aqui a capazinha do vídeo para vocês identificar, tá bom? Versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação, né? Então Cristo ofereceu uma vez só para tirar o pecado de muitos. De muito por quê? Porque não é todos que vão aceitar, né? Mas todos aqueles que vão aceitar serão removidos do pecado, né? Ele levou o pecado daqueles, né? Então ele aparecerá a segunda vez sem pecado, né? Aparecerá com poder e muita glória, né? Aos que o esperam, né? A vinda de Jesus vai ser para que os esperam, para a salvação, né? Então ele conduzirá e levará para as bodas, para estar com ele mesmo aonde ele estiver. E sabemos que ele implantará o milênio e nós estaremos para sempre com o Senhor. Tá certo, meus irmãos? Terminamos aqui o capítulo 9. Próxima leitura, próximo vídeo, estaremos fazendo o capítulo 10, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês venham curtir, compartilhar o vídeo, né? E comentar, né? Comente suas dúvidas, que a gente vai interagir, tá certo? Então, desde já, fica aqui o meu agradecimento a todos que acompanharam até o final. Fiquem todos na paz do nosso Deus e até o próximo vídeo.